Olá, paz do Senhor, tudo bom? Começar mais um vídeo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados. Hoje eu vou falar a respeito das novidades, do que eu estou pensando em fazer para o futuro. Vou falar um pouco sobre esses assuntos, porque ao longo dos vídeos que eu venho fazendo, eu tenho falado muitas coisas. Então vou começar a falar essas coisas usando os textos bíblicos. Então hoje o tema do vídeo e talvez dos próximos vídeos vai ser sobre o significado da igreja. O que é igreja? O que significa igreja na palavra de Deus dentro da Bíblia Sagrada, que nós cristãos nós acreditamos, porque nós não somos como muitos que está escrito em 2 Coríntios. Deixa eu pegar minha Bíblia e ir até lá. Estou aqui no livro de Romanos. Agora entrei em 1 Coríntios. Aqui, 2 Coríntios. Vou voltar um pouquinho. Aqui. Então, nós não somos igual a muitos. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. O último versículo do capítulo 2 de 2 Coríntios. Versículo 17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, com D maiúsculo, que é o Deus verdadeiro da Bíblia Sagrada. Antes, falamos em Cristo, com C maiúsculo, com sinceridade. Antes, como de Deus, com D maiúsculo. Na presença de Deus, com D maiúsculo. Está vendo? O canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, ele está consagrado perante a Bíblia, porque eu uso somente a palavra de Deus que está contida na Bíblia. Então, nós não somos como muitos, está vendo? Existem muitas pessoas que ganham falsificando a palavra de Deus com D maiúsculo. Então, não podemos se misturar com estas pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu estou pensando em ir morar no Amazonas. Por quê? Porque o Amazonas é o melhor lugar que existe para poder viver conectado com o mundo espiritual de outras dimensões, que seria a dimensão da luz. Porque lá nós podemos viver do jeito e do modo correto que está escrito aqui na Bíblia, para não falsificar a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus veio aqui na Terra para avisar todas as pessoas que nós temos que viver
conforme a palavra que ele ensinou. Então, por isso que nós falamos em Cristo com sinceridade. Eu falo de Cristo com sinceridade. E quem está assistindo os vídeos também está aprendendo a falar de Cristo com sinceridade. Por quê? Porque antes, como de Deus. Porque antes, na presença de Deus. Por que que antes era como Deus? Por quê? Porque nós somos sinceros, nós falamos a verdade. Então, antes como de Deus. Então, a sinceridade, ela vem de Deus. Por isso que nós falamos em Cristo. E não ganhamos falsificando a palavra de Deus. Porque Deus dá tudo para a gente. Então, eu vou começar a falar sobre a igreja. A igreja, ela é descrevida dentro da Bíblia em vários versículos. Então, vou usar o primeiro versículo para começar a falar e mostrar o que significa a palavra igreja. Então, vou usar o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, para começar a falar sobre o significado da palavra igreja. Então, está escrito assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo. Atenção, agora é muito importante, preste atenção, que é a igreja. Está vendo? A definição de igreja é isso que eu falei agora. Repetindo, agora eu vou usar a Bíblia, porque eu estava usando um trabalho que eu fiz, que eu escrevi no caderno esta passagem. Então, agora eu vou lá em Colossenses, capítulo 1, lá no livro de Colossenses. Tessalonicenses, Timóteo, Tito, eu passei, antes, vamos voltar, aqui Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Então, eu usei o versículo 24. Vamos reler novamente. Para saber o significado, para começar a saber o significado da palavra igreja. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Como assim? A palavra regozijar significa se sentir bem. Então é uma boa coisa.
E quem estava se sentindo bem neste texto que eu estou lendo? É justamente o apóstolo Paulo, porque foi ele que escreveu a epístola de Paulo aos Colossenses. Então é uma obra paulina. Então ele está se sentindo bem. Agora vamos ver por quê. Porque ele fala assim: regozijo-me agora, está vendo? Quando ele estava escrevendo, ele estava se sentindo bem, ele estava contente, ele estava feliz. Vamos ver por quê. Daí ele diz: no que padeço por vós. Como assim? O que significa a palavra padecer? A palavra padecer significa na Bíblia, no dicionário e na Bíblia também, a palavra padecer significa sofrer. Daí é interessante, né? Porque ele estava contente e feliz porque ele estava sofrendo por vós, pela gente. Por quem? Pela gente, pelos cristãos. Estranho, né? Ele estava contente, feliz, alegre, sorridente, porque ele estava sofrendo. Olha só que ensino, né? Não é isso? Disse é isso ou não? Repetindo, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Então ele estava se sentindo bem, sofrendo por nós. Interessante, vamos continuar a ler. Muito interessante, que eu não vejo ninguém falando sobre isso, que Paulo estava se sentindo bem sofrendo por nós. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi ninguém recitando esse versículo também. Interessante. E na minha carne cumpro. Olha só. O resto das aflições de Cristo. Olha só, vamos então tentar interpretar. Vamos interpretar. Já sabemos que Paulo estava sofrendo e ele estava gostando de sofrer. Então, isso é uma coisa que todo mundo deveria parar para pensar. Porque eu não vejo as pessoas pensando assim. Eu vejo sempre as pessoas querendo mais, querendo coisas boas. As pessoas não querem sofrer, só querem viver se sentindo bem, não querendo sofrer. É estranho, né? Aí a gente já vê que as pessoas não estão fazendo as coisas que Jesus Cristo ensinou e mandou. Só por esse versículo nós já constatamos isso. Interessante. Está bem claro para mim. Preste atenção. Eu parei no versículo 24. Daí ele diz assim: e ele está contente que ele está sofrendo por quem? Por nós. Interessante, por quê? Porque tudo que ele falou, ele estava com o Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito de Jesus Cristo. Só que esse Espírito, ele é sacerdotal. Então, são duas pessoas que estavam dentro de Paulo. Na verdade, são três,
que seria o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por isso que ele estava pensando desse jeito, porque como um homem vai sentir prazer se ele estava regozijando, sofrendo, padecendo? Eu não vejo ninguém que está sofrendo e padecendo nos dias de hoje se sentir bem. Eu vejo as pessoas se sentirem mal. Então, o que significa? Que as pessoas não estão com o espírito com E maiúsculo. Isso é um ponto de vista que eu coloquei agora. Porque nós estamos conversando. Não é um debate, é uma conversa. E é um ensinamento, é uma explicação. Porque nós temos que prestar atenção no que nós estamos lendo. Nós não podemos ler uma coisa e não entender, ou enxergar outra coisa, ou não enxergar aquilo que está escrito e descrito nas palavras de Deus que estão dentro da Bíblia. Então ele diz assim: e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Olha que interessante, porque ele está sofrendo e ele está cumprindo na carne dele, no corpo dele, as aflições, o resto, não totalmente, mas o resto. Então ele está se compadecendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui: porque e na minha carne cumpro, ele está cumprindo. Está vendo? Ele usou a palavra cumprir. Na minha carne. Na carne de quem? Na carne do apóstolo Paulo. As aflições, o resto das aflições de Cristo, de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Existem versículos que falam que a gente tem que seguir ao apóstolo Paulo, que ele fazia na vida dele. A gente tem que imitar o que ele fazia. Tem os versículos falando sobre isso, dentro das obras paulinas. Então, por que as pessoas não estão agindo assim? Interrogação. Porque as pessoas elas só sofrem justamente. Elas não sofrem injustamente. Como assim? Por quê? Vamos lá. Por quê? Depois nós voltamos aqui para continuar a falar sobre o significado da palavra igreja. Porque no livro de Pedro, vamos até Pedro agora. No livro de Pedro, capítulo 2. Vamos ver agora o que Pedro está falando a respeito disso, de sofrimento. Por que as pessoas que estão sofrendo justamente. E tem pessoas que são pouquíssimas, como eu, por exemplo, porque eu posso dar o meu depoimento, eu sofro injustamente. Mas eu, antigamente, sofria justamente. Mas agora, será que eu tenho sofrido injustamente? Então, eu vou escrever aqui a pergunta para não esquecer.
porque as pessoas sofrem justamente dois pontos. Então, essa pergunta começou no livro de Colossenses. Deixa eu voltar lá para ver. Capítulo 1, versículo 24. Deixa eu colocar aqui a caneta. Ai, para não perder aqui a marcação. 1:24. A pergunta começou no livro de Colossenses. Agora nós vamos responder essa pergunta. Deixa eu colocar aqui. Resposta. A resposta está no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Vamos começar pelo versículo... Poderia começar antes, mas eu vou começar pelo versículo 19. Então vamos lá. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, olha só, com Deus, com D maiúsculo, sofra agravos. Está vendo? Padecendo injustamente. Então, nós respondemos a pergunta. Vamos ver, vou colocar um V de verdade aqui. Então, a pergunta agora seria porque as pessoas sofrem justamente, que é realmente, nós começamos no livro de Colossenses. Então, essa aqui seria explicação. Aqui, explicação. Vou colocar aqui, explicação, tá vendo? Já deu para explicar esta pergunta, ó. Olha só, usando só um versículo, ó. Vamos ler novamente, ó. Por que as pessoas sofrem? Justamente. Vamos ver. A pergunta começou no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. E a resposta está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. E agora vem a explicação. Porque é coisa agradável. É coisa agradável? Como assim? É coisa agradável para Deus a pessoa sofrer. Por isso que Paulo estava sofrendo. Entendeu? Por isso que Paulo gostava de sofrer. E por que hoje em dia as pessoas não gostam de sofrer? Será que eu consegui matar a charada? Por quê? Será que é por causa da marca da besta, por exemplo? Que as pessoas querem viver na tecnologia, na modernidade, no conforto das suas casas, comendo bem, do bom e do melhor, tendo carros, motos, contas em bancos. Por quê? Será que isso é um sofrimento? Interessante esta pergunta. Ou sofrimento seria o que está escrito em Mateus capítulo 19, por exemplo? Vende tudo que você tem, entregue os pobres e me siga. Carregue a sua cruz.
será que as pessoas estão fazendo isso realmente? Ah, interessante, né, esses argumentos. Mas vamos continuar aqui. Está ficando interessante. Então, já sabemos porque é coisa agradável sofrer. Mas as pessoas ricas também não têm doenças, não têm problemas. As pessoas ricas não têm doenças, não têm problemas? Sim, mas será que esse sofrimento é justo ou injusto? Interrogação. Esse eu nem vou escrever, porque daí vai ficar muita pergunta para mim ficar escrevendo. Mas esse começo aqui foi muito bom. É óbvio, aqui está a resposta, preste atenção. Continuando. Porque é coisa agradável que alguém, está vendo? Alguém está falando quem é. Não está falando quem é alguém. Vamos ver se nós identificamos quem é que tem que sofrer. Por causa da consciência. Interessante. Consciência é uma palavra que está escrita em 1 Coríntios. Tem os versículos falando sobre consciência. Nós teríamos que ir lá até agora, só que eu não me lembro direito no capítulo onde que está. Não sei se eu vou conseguir achar, mas tem os versículos falando de consciência. Então eu vou escrever aqui consciência para não esquecer, para depois a gente tentar ir até lá em 1 Coríntios e ver o que está escrito no versículo que eu estou me lembrando, que fala de consciência. Então está escrito assim agora: por causa da consciência. Já estou até começando a lembrar a respeito do assunto lá em 1 Coríntios. E dá para relacionar com isso que eu estou falando agora. Vai vir coisa boa por aí. Então, por causa da consciência, para com Deus. Então, quem é consciente, ele gosta de sofrer. E quem não é consciente, é inconsciente, que é incoerente, eles não gostam de sofrer. Então, a gente pode ligar a relação da pobreza com a riqueza. Porque os ricos, eles não gostam de sofrer. Porque eles sempre querem ficar na posição boa. Por isso que eles não querem ser pobres. E o pobre gosta de sofrer. Então, esse que tem consciência e que gosta de sofrer, o que acontece? Ele sofra, como está escrito aqui, agravos. Então, o pobre, ele tem que sofrer agravos. Padecendo, preste atenção, padecendo, como estava escrito lá no versículo de Colossenses, que Paulo gostava de sofrer e estava padecendo por quem? Por nós. Então, padecendo injustamente. Então, o rico, ele não sofre injustamente, ele sofre justamente. E o pobre, ele sofre injustamente. Entenderam? É uma das respostas. Que legal, hein? E nesta época, Paulo era rico ou pobre? Ele era pobre, porque quando ele era rico, ele defendia e seguia o judaísmo. E depois que ele virou cristão, que ninguém fala sobre isso, ele se tornou pobre, como está escrito nos evangelhos que ele escreveu. Então,
a questão de pobreza e riqueza está diretamente relacionada em todos os contextos e textos da Bíblia. Quando alguém for pensar, quando alguém for ler e estudar a Bíblia, tem que estar com isso na sua consciência enraizado. Daí a pessoa consegue achar a resposta para todos os enigmas, todos os problemas, todos os mistérios que está escrito dentro da Bíblia. Daí a pessoa consegue a revelação. A pessoa tem que sempre ligar em qualquer parte da Bíblia a questão da pobreza e da riqueza. Está vendo? Por isso que o canal chama Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, concluindo esse pensamento, versículo 20, de 1 Pedro, capítulo 2. Isso é uma sugestão, né, que eu estou dando, né? É melhor ser pobre e sofredor do que ser rico ostentoso, né? Que não tem dificuldade, porque tem dinheiro para viver igual rei, né? Igual Marajá, né? Por isso que eles são mestres, eles são doutores, né? E os pobres são tudo burro, ignorante, né? Mas aqui a Bíblia está defendendo os pobres, não está defendendo os ricos. Então é pertinente estas passagens que eu estou usando para comprovar esta fórmula. Porque eu posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser, dentro da palavra do Deus Pai e do Deus Filho, que seja sincera, verdadeira e correta. Aí vai de cada um a interpretação. Eu estou dando a minha interpretação. Daí quem estiver assistindo pode gostar e não gostar, então é uma escolha da pessoa. Mas a minha interpretação ela é justa, porque eu posso usar 1001 versículos aqui defendendo a minha teoria, defendendo a minha fé sobre esse assunto. Esse é só uma defesa que eu estou dando, que o reino ele é dos pobres, ele não é dos ricos. Todo mundo conhece esse versículo. Deus ungiu Jesus para evangelizar os pobres. Aonde está escrito que Jesus tem que evangelizar os ricos? E que tipo de riqueza é essa? Então nós temos que responder todas essas perguntas. Então vamos concluir o pensamento, versículo 20. Por quê? Que glória será essa? Então aqui está a resposta para você que não acredita na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Que glória é essa? Se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Interrogação. Vamos ler até o fim. Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, com D maiúsculo. Então vamos interpretar usando o pensamento que eu estou tendo agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 20, capítulo 2 de 1 Pedro, com toda a calma, paz e paciência, agradáveis ao nosso Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Que glória será essa? Se, pecando, então, por exemplo, todo mundo é pecador.
Vamos generalizar. Então, que glória é essa? Sofrendo uma agressão, um bofete na cara, como está escrito aqui. Sois esbofeteados e sofreis? Interrogação, uma pergunta. Todo mundo passa por isso. Todo mundo sofre sendo esbofeteado em qualquer situação da vida da pessoa, que nós estamos falando do modo geral, para poder explicar para todas as pessoas. Mas se fazendo bem, está vendo? O que significa isso? Fazer o bem. Significa Mateus capítulo 19. Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga. Carregue sua cruz. Quem faz isso está fazendo o bem. Daí o que acontece quando a pessoa faz isso? Agora que vem a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem o ensinamento que ele passou. E as pessoas não compreendem, porque elas estão vivendo um outro evangelho, o evangelho anátema, maldito, que significa isso. Sois afligidos e o sofreis. Ou seja, quando você vira pobre, igual eu virei, fui morar na rua, eu era mendigo, miserável, eu era pobre, eu era faminto, eu era necessitado. Acabei de entrar dentro dessas qualificações. Que interessante. Preste atenção. Sois afligidos. O que eu mais era afligido, porque todo mundo me tratava mal, me ignorava, me maltratava, me ameaçava na rua, não me ajudavam. Pouquíssimas pessoas que são homens e mulheres santas que me ajudaram. Essas aí são pessoas, esses são pessoas que realmente são de Deus, o Deus verdadeiro, independente da religião que eles tenham. Então, eu fui afligido e sofri. Mas eu sofri da forma correta, porque está escrito aqui no final do versículo, a última parte. Isso é agradável a Deus. Com D maiúsculo, foi agradável a Deus por eu ter sofrido desse jeito, como eu sofri igual ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele sofreu quase igual ou uma parte do que Jesus sofreu na cruz. Então, é o servo seguindo o mestre, e o mestre seguindo o mestre dos mestres. É uma hierarquia, mas tem que ser uma coisa agradável a quem? Ao Deus verdadeiro, o Deus da justiça, do juízo, porque daí ele vai julgar as pessoas que fizeram ou estão fazendo agora do jeito que eu estou falando. Mas eu sofri na vida real, na verdade, na realidade, porque eu era morador de rua, morei 4 anos na rua, e fora disso eu sofria, mas eu sofria do outro jeito, que é injustamente, que está escrito aqui nesse versículo. Porque são duas coisas, você ser esbofeteado merecendo, e você ser esbofeteado na cara não merecendo. Está vendo? Quando eu tinha dinheiro, vivia igual todo mundo, a vida mundana, eu era esbofeteado na cara. Mas aí era justo. Está vendo? Então nós respondemos a pergunta. Por que as pessoas sofrem? Justamente, ela
todo mundo vai sofrer, vai ser esbofeteado na cara. Esta é a resposta. Mas os que são esbofeteados na cara justamente, estes sofrem, mas não agradam a Deus. Estes sofrem, mas não agradam Deus. Os que agradam Deus, aqueles que são esbofeteados na cara, injustamente. Por quê? Porque ele não mereceu ser esbofeteado. Por quê? Porque ele não cumpriu o mandamento perfeito que está escrito em Mateus 19. Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga, carregue sua cruz. Esse mandamento ele é perfeito por causa disso, porque ele explica toda a Bíblia inteira. Por isso que eu não vejo ninguém falando sobre este mandamento. Então está ficando muito legal estas informações que Jesus está passando para nós, porque esse pensamento não vem de mim, vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade espiritual da fé, porque hoje em dia ninguém tem mais fé. Então estou comprovando várias coisas aqui só nestas passagens. Imagine as outras que a gente tem aqui à disposição. Todo mundo fala, mas a Bíblia, quem lê muito a Bíblia, chega uma hora que acha que a Bíblia é pouca, que ela é resumida, ela é pequena. Daí vai buscar mais informação, mais cultura em outros livros, em outros lugares, e despreza a Bíblia. Mas se a pessoa saber usar a Bíblia como eu estou usando agora, ela consegue achar trilhões e trilhões de perguntas e respostas. E eu nem precisei ficar 10, 15, 30 horas aqui fazendo anotação, marcando texto e contexto para ficar impressionando as pessoas. Eu cheguei aqui, foi abrindo meus livros aqui, minhas fontes que eu tenho aqui, e liguei o celular, apertei o play e comecei a falar. Aí, ó que trabalho que tá saindo, ó que revelação, ó. Eu nunca vi ninguém falando disso, porque existem trilhões e trilhões de ligações. E a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, mas a gente tem que ser sincero, como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 2 ou 3, que eu li agora há pouco. Porque, eu vou até tentar voltar lá. Aqui eu já terminei? Aqui eu já terminei. Eu podia até ler o próximo versículo para continuar. Eu vou até terminar, porque o versículo 21, ele completa o versículo que eu comecei em Colossenses, do sofrimento, só que agora é de Jesus, preste atenção, que Pedro está falando. Então esse vídeo já começou com um começo, um meio e vai ter um fim agora, e depois nós continuamos dentro dessa linha de pensamento. Versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Olha só que impressionante, a mesma coisa que nós estávamos falando lá em Colossenses, no começo do vídeo. E eu nem programei isso, é Jesus que está me conduzindo para os lugares sagrados dentro da Bíblia. Todo mundo pode fazer isso. É só ter o mesmo empenho que eu tive. Eu fiquei 4 anos estudando a Bíblia na barraca. E daí, com o tempo, a gente vai se aperfeiçoando. Eu ainda tenho que aprender a fazer muitas coisas, porque existem milhares e milhares de meios, de mecanismo para a gente utilizar a Bíblia. Este é só um que eu utilizo assim, desde quando eu comecei a ler a Bíblia, há 4 anos atrás. Então,
Está escrito aqui, ó, versículo 21. Olha que lindo agora, ó. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Tá vendo? Tá vendo? Por que você vai ser rico depois de tudo isso que eu tô te falando? Meu filho, filhinhos, filhinhos, como o apóstolo João falava, filhinhos, filhinhos, para que sigais as suas pisadas. Pisadas, andar. Você tem que andar desse jeito, não sendo rico, não tendo pretensões, não cobiçando coisas altas, como está escrito acho que em Lucas, no livro de Lucas. Não cobiceis coisas altas. Agora as pessoas querem ser inteligente, culta, sábia, tem que ser fino, agradável, tem que ser bonito exteriormente. Esta é a pisada que Jesus, Paulo e os apóstolos ensinaram? Porque você só tem que confiar em Jesus Cristo e nos apóstolos. Você vai ficar ouvindo aí blá blá blá, que nem eu estou ouvindo na internet o tempo todo, falando de heresia, blasfêmia, de... A minha vista está ficando ruim, né? Porque eu estou usando ela agora, né? Com frequência. Eu sou muito diabético. Então, eu nem me lembro o que eu estava falando agora, né? Que eu perdi o foco, né? Mas eu ia falar que você não pode ficar ouvindo. Preste atenção. Vou marcar aqui para não sair da página aqui, para depois voltar do caderno. Você não pode ficar ouvindo qualquer coisa, qualquer blasfêmia, qualquer heresia, qualquer profanação, porque tudo isso é paganismo. É paganismo. Tudo que você ouve por aí, pela internet, dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro da religião, dentro dos canais do YouTube e outros canais. Você ouve muita coisa que parece ser verdade, ser correta, mas não tem esta conexão com o alto, com o altíssimo. Não tem conexão com outros mundos. Não tem com os mundos da luz, das luzes. Não tem conexão com o Deus Pai, o Deus Filho. Por quê? Porque ele só ouve as pessoas que se arrependem, são humildes e pedem perdão, que são misericordiosas. Como está escrito lá em João, capítulo 9. Ele não ouve a pecadores. Mas todo mundo é pecador, não é pecador? Todo mundo, nós somos pecadores. Quem diz que não é pecador não está de acordo com o livro que o apóstolo João escreveu em 1 João. Quem confessa que não é pecador não é de Deus. Então você tem que confessar que é pecador. E para fazer essa confissão, você tem que ir lá no livro de Lucas. Lá em Lucas, acho que capítulo 17, 17 e 18. Que tem aquela parábola que Jesus, ele contou, ele explicou, ele mostrou para os apóstolos. Que diz assim que havia 2 homens pecadores e um era soberbo, orgulhoso e não se arrependeu.
Eles subiram até o templo que ficava no monte, o templo de Salomão, que era o fariseu e o publicano. Daí o fariseu, hipócrita, ele fazia tudo o que estava escrito no Antigo Testamento, inclusive até talvez no Novo Testamento, apesar que ainda não existia, quando Jesus contou esta parábola. E o publicano, ele foi humilde, sincero, ele bateu no peito, olhando para baixo e disse: misericórdia, pai, pecador. Daí quando os dois saíram do templo, o publicano saiu justificado e o outro saiu condenado. E o outro fazia tudo, dava dízimo de tudo, jejuava 2 vezes. Está escrito lá no versículo, dentro da Bíblia. Jejuava 2 vezes, dava dízimo de tudo. Não era igual ao homem que estava do lado dele, que era o publicano, que era pecador. E muito mais coisas. Ele fazia as coisas do mandamento de Moisés, que era o mandamento de Deus, agora não é mais, porque Deus mudou o mandamento, agora é outro mandamento. Por isso que ele mandou Jesus. E o homem saiu de lá justificado. E ele era mais pecador do que todo mundo. E aí, como se explica isso? Porque ele foi lá e confessou, como está escrito em 1 João. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Foi até um vídeo legal. Só que eu nem me lembro mais onde está, porque eu fiz mais de 150 vídeos, parece, até agora, em pouquíssimo tempo. Então, está vendo? Então nós temos que estudar a Bíblia para a gente mesmo chegar nessas conclusões. Eu só estou dando meu depoimento, meu testemunho, minha experiência de vida. Porque agora eu vou falar sobre o assunto de morar lá no Amazonas. Por isso que eu estou explicando nos mínimos detalhes esta parte do evangelho dos pobres. Por quê? Porque está escrito aqui, ó. Vamos ler novamente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, para concluir todo este pensamento. Porque para isto sois chamados. Está vendo? Tudo isso que eu falei faz parte deste ensinamento aqui. Você é chamado por causa disso. Não para viver a sua vida do jeito que todo mundo vive, que nem conhece isso que eu estou falando aqui no vídeo. Por que eu cheguei até esta parte, esta situação? Porque eu dedico a minha vida a ler e estudar a Bíblia. Eu não fico pensando em querer se apacentar-se a si mesmo, fazendo as coisas que são do mundo, que não são de Deus, nem de Jesus Cristo, para poder apacentar-se a si mesmo. Porque está escrito aqui, por isso que eu fui chamado. Porque é para isso que sois chamados. Para você viver desse jeito que eu estou falando. Não nas obras da lei, mas na fé, na lei da fé. Não das obras da lei, mas na lei da fé. Por quê? Agora eu vou explicar. Porque, pois, também Cristo, Jesus Cristo, padeceu, sofreu, como nós estávamos lendo lá em Colossenses. Olha só que interessante, padeceu, sofreu, igual o apóstolo Paulo. Que nem está escrito aqui, ó, Isso que é igreja. É isso que é igreja. Como está escrito aqui, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Está vendo? A mesma coisa que nós estamos falando.
Paulo falou isso e Pedro está confirmando. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Está vendo? Qual que é a igreja? É a carne. É o corpo. De quem? Do ser humano. De todo mundo. Dos cristãos somente? Não, tem uma passagem da Bíblia que fala lá em Romanos, capítulo 3, capítulo 3. Vamos até lá. Tá vendo? Já apareceu outra pergunta. Isso que eu estou falando é só para a igreja? Só para os membros da igreja? Só para os cristãos? De maneira nenhuma. É para todo mundo. Por quê? Porque lá no livro de Romanos, capítulo 3, eu vou sair dessa parte, deixa eu marcar aqui. Está escrito assim: vou ler o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Vou começar pelo versículo 28. Para comprovar essa pergunta que eu acabei de formular agora. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Sim ou não? Sim. Por quê? Depois de toda essa explicação que eu dei, que é bem pouquinha, comparado a tudo que está escrito na Bíblia, então nós concluímos, pois, que o homem, que nem eu falei agora, ele é justificado pela fé, sem as obras da lei. Está vendo? Por quê? Porque no versículo 29 está escrito assim: é porventura Deus, com D maiúsculo, somente dos judeus? Repetindo, é porventura Deus somente dos judeus? Interrogação. É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Deus, ele é somente dos judeus? E não é também dos gentios? Outra pergunta. Está escrito aqui, eu estou lendo aqui o versículo da Bíblia. Repetindo, é porventura Deus somente dos judeus? Interrogação. E não o é também dos gentios? Interrogação. Também dos gentios. Certamente, é que Paulo diz aqui, vírgula, versículo 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Olha quanta coisa que a gente tem que parar para pensar agora. Só que eu não vou ficar dando detalhes sobre isso, porque daí eu tenho que falar de circuncisão, eu tenho que falar de gentil, eu tenho que falar de fé, eu tenho que falar de incircuncisão, daí eu tenho que usar outros livros da Bíblia, outras passagens. Aí vai ficar muito grande. Mas eu respondi essa pergunta, que Deus não é só dos judeus e nem dos gentios. Ele é de todo mundo. Tá vendo? Acabei de responder a pergunta. Acabei de comprovar dentro da Bíblia. Deus é dos gentios e dos judeus. Ou seja, Deus é de todo mundo. É de todo ser humano. Porque ele é um só, como eu acabei de ler aqui. Então anulamos,
pois, a lei pela fé? Outra interrogação, outra pergunta. Mas eu não vou responder essas perguntas agora, porque daí tem que ficar procurando na Bíblia inteira as respostas. Vamos ficar por aqui e continuar o pensamento sobre a igreja. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então não podemos anular a lei pela fé, mas isso é outra questão. Mas está respondido. Deus é dos judeus, dos gentios, Deus é de todo mundo. O Deus verdadeiro, com D maiúsculo, é óbvio, né? Porque eu já falei várias vezes que tem o Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo. O Deus com D maiúsculo é o Deus do bem, e o Deus com D minúsculo é o Deus do mal. Nós estamos falando do Deus do bem. Então, Pedro conclui assim, no versículo que ele escreveu, porque para isto sois chamados. Você viu? Por isso que todo mundo é chamado, porque todo mundo é de Deus. Mas a pessoa tem que atender o chamado de Deus. A pessoa é chamada, mas não entende. Eu posso citar vários exemplos. E de qualquer categoria da humanidade. Pois também Cristo padeceu, sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, está vendo? Esse que é o exemplo de vida que você tem que seguir. Não é o exemplo de vida que você tem que viver preso no mundo onde você tem que uma hora ser cristão, uma hora você ser gentil, outra hora você ser judeu, outra hora você ser grego romano, outra hora você ser muçulmano, porque a palavra de Deus ela é diversificada. As pessoas que moram lá no Oriente Médio, lá que são árabes, que são turcos, como está escrito na Bíblia, eles não conhecem Jesus Cristo. Pode ser que eles conheçam, mas eles rejeitaram a Jesus Cristo. Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus. Eles acreditam que tem quem lá, o Alá e o Maomé, né? Acho que é o Maomé, né? Que eles acham que é filho de Deus. Eu não entendo a religião deles. Mas é parecida, assim. Tem muita coisa lá que é igual. Só que é uma religião que tem uma história muito grande também, né? E a letra, a caligrafia deles, a fala, como eu posso dizer, a pronúncia deles é muito complicado, não dá para entender. Por isso que Deus espalhou os homens e misturou as línguas, né? Porque a gente não entende o que o japonês fala, a gente não entende que o chinês fala, o turco, o alemão. São tudo língua que a gente não entende, porque a gente é latino, né? A gente entende mais o espanhol, o italiano, porque a gente é descendente desses povos, né? Espanhol, italiano, até francês também, porque eles são latinos, né? E tem os povos que são de outras raças, outras categorias, né? Então, Deus confundiu todas as línguas, mas agora a gente se entende porque é só traduzir a Bíblia para a língua de cada país, daí o japonês lê a Bíblia lá, o brasileiro lê a Bíblia aqui. Daí na hora da gente se ajuntar, a gente vai entender um ao outro, porque o japonês ele vai ser cristão, conforme está escrito aqui, a doutrina cristã, o evangelho. O japonês de lá também. Então ele vai ser o nosso irmão, ele não vai ser inimigo porque ele é de outra raça. Porque depois que a pessoa vira cristã, ela muda de raça, né? Porque o cristianismo é uma raça.
É uma raça que Jesus Cristo criou aqui na Terra. Que daí ele une todos os povos. É isso que não está acontecendo, a união, a desunião. Então, como é muita gente no mundo, cada um tem sua igreja, sua religião. Daí vira essa confusão total, daí ninguém se entende. Daí por isso que poucos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como está escrito aqui, ó. Jesus deixou o exemplo, para que sigamos as suas pisadas. O que significa pisadas? Todo sofrimento que ele teve, nós também temos que ter por livre e espontânea vontade. Nós temos que ter a vontade de sofrer, não é só ter fé, não é só acreditar. Nós temos também que gostar de sofrer. É isso que as pessoas não entendem. Uma vez eu fiz uma reflexão sobre este tema. Daí eu escrevi alguma coisa a respeito disso. Daí deixa eu colocar aqui no caderno, deixa eu procurar no caderno para falar mais ou menos sobre o pensamento que está tendo agora. Daí eu fiz isso quando eu estava morando na rua, na barraca. Foi uma reflexão, uma meditação. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu tô quase chegando. Deixa eu ver aqui. Aqui, procurar agora fica difícil, né? E eu fiz um rascunho, vamos ver se eu consigo lembrar, né? O que eu escrevi. Daí eu escrevi assim: não basta só crer, tem que sofrer. Sofrer é padecer. E não é só praticar, tem que ter vontade. Tá vendo? Você tem que ter vontade de sofrer. Por quê? Vamos ver agora. Eu escrevi Filipenses capítulo 1, versículo 29. Então, vamos ver se a gente consegue chegar até lá agora. Filipenses, Colossenses, Efésios, Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Está escrito assim, preste atenção. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo. Está vendo? Esse mesmo Cristo que nós temos que seguir as pegadas, como está escrito lá onde nós estávamos agora, em 1 Pedro. É esse mesmo. Não somente crer nele. Está vendo? Esta é uma das duas passagens que eu achei que não adianta só crer em Jesus Cristo. Por quê? Porque está escrito... esta é a passagem e uma outra é. Esta foi a primeira que eu achei. Porque como também padecer por ele. Então, seja, como também sofrer por ele. Não adianta só crer, tem que sofrer também. Igual Paulo está mostrando. É isso que é a igreja. A igreja é o sofrimento. É o sofrimento. Para a gente tentar limpar, apagar os nossos pecados. É isso que é a igreja. É um dos motivos. É isso para que serve a igreja. É isso um dos fundamentos da igreja. É isso que é a prática que está escrito aqui, no versículo. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, ter fé
nele, não somente isso. Eu vejo todo mundo falando de fé. Você também tem que ter o conhecimento da consciência de que você tem que sofrer, como também padecer por ele, como Paulo fala aqui. Por quê? Porque em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10, vamos ver o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10. Por quê? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10. Eu acho que... não, é 2 Coríntios. É que eu vi que estava errado aqui. Eu errei só no livro, só. É 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 10. Vamos ler o que está escrito. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Está vendo? Além de você ter fé, você tem que sofrer. E além de sofrer, você tem que praticar o seu sofrimento. Por quê? Porque eu não escrevi aqui, não basta só padecer. Não basta só padecer. Também tem que ter fé. Ou seja, desculpa, é que eu tô com a vista ruim e eu já tô fazendo o vídeo mais de 1 hora direto, né? Que eu não faço corte, né? Então, repetindo, não basta só crer. Tem que sofrer, padecer. Então, não basta só crer, ter fé. Tem que padecer também, sofrer. E não é só praticar. Tem que ter vontade também. Só que eu ainda não li o próximo versículo. Eu li o versículo 10. E no versículo 10 vai falar de vontade. O versículo 11 vai falar de vontade, que está em 1 Coríntios, capítulo 8. Então vamos ler. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, está vendo? Haja também o cumprimento segundo o que tendes. Aqui é um contexto que está demonstrando o que Paulo está falando no capítulo 8 de 2 Coríntios. Mas eu usei essa conexão que os especialistas do YouTube, eles chamam de texto isolado, mas isso é totalmente permitido por Deus e Jesus Cristo, porque daí nós conseguimos usar a Bíblia em todos os sentidos, em todos os contextos da história da humanidade e aprender tudo o que nós temos à disposição. Então, aqui eu estou querendo fazer uma relação com o querer, o praticar
a vontade, o sofrimento e a crença. Então, estou ligando tudo isso agora. Então, eu vou repetir de novo o versículo 10 e 11. E nisto dou o meu parecer, que isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes. E não foi só praticar, mas também querer. Então, esta prática, Paulo estava concordando que nós temos que fazer para trabalhar dentro da igreja, porque nós estamos falando de igreja. Mas essa prática, ela veio dentro das igrejas que Paulo estava administrando. Só que também nós temos que querer. Por isso que eu disse que não basta só crer, ter fé. Tem que sofrer, padecer dentro da igreja. E não é só praticar, como todo mundo faz, só pratica. Tem que ter vontade. Então você tem que ter vontade de sofrer, de padecer dentro da fé, da crença que você vai praticar dentro da igreja. Então, essa vontade está escrito do versículo 11. Agora, porém, completai também o já começado, porque você já começou. Você é um cristão, então você tem que completar aquilo que você começou. Por isso que você precisa praticar nestes termos, dentro da igreja. Qual igreja? A igreja física ou a igreja carnal do corpo? A igreja física do templo de pedra, aquela que a mão do homem constrói em todos os lugares do mundo, ou a igreja carnal do corpo que foi Deus que criou? Bom, aí vai depender da sua fé e da sua crença, e do seu querer e do seu padecer. Por quê? E da sua vontade também. Por quê? Porque aí você pode escolher, você tem dois caminhos. Você segue a doutrina dos homens ou você segue a doutrina que está escrito dentro da Bíblia? Para você seguir a doutrina dos homens, você tem que participar de uma igreja, de um templo de pedra. Agora, para você seguir a doutrina de Deus e de Jesus Cristo, você tem que seguir o que está dentro da Bíblia. Ah, mas sacerdote, a gente não pode seguir os dois, as duas coisas ao mesmo tempo? Não sei, é uma questão, acho que de consciência, interpretação, uma questão pessoal. Eu faço isso. Eu sigo tanto a igreja que eu frequento, que é a Assembleia de Deus, no modo físico, apesar que eu não tenho ido na igreja, mas eu acho que eu não fui excomungado, não fui expulso da igreja. E sigo essa igreja virtual, que é a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Só que essa eu sigo e pratico todo dia, então eu estou mais atuante nessa do que na outra. Mas aí vai de cada um, porque é Jesus Cristo que vai julgar. Eu só estou demonstrando para os membros do canal da Igreja Evangelho dos Pobres entender que existe dois tipos de igreja. A igreja física, que é a carnal, e a igreja... Não é a carnal, porque a carnal faz parte do corpo. É a igreja física, a construção de pedra. E existe a igreja do corpo, que foi Deus que criou, o nosso corpo, do ser humano.
Então, eu prefiro mais falar sobre essa segunda igreja, do corpo. Então, eu estou utilizando esta obra que está escrito aqui na Bíblia, mais no sentido da igreja carnal, corporal. Quero mostrar isso, que a igreja é o corpo das pessoas, que é o corpo de Cristo. Porque Cristo teve o corpo dele, mas agora o corpo dele é o nosso corpo, porque ele está vivo dentro da gente. Entendeu? É isso. Ele não está vivo dentro lá do templo, aonde a gente vai comunhar, congregar, vai fazer várias práticas. E Paulo, aqui ele está apontando para a igreja de Coríntios. Então, a igreja de Coríntios começou um trabalho, é isso que ele está falando aqui nos 2 versículos que eu estou usando. Então, ele está recomendando para as pessoas que estavam dentro da igreja e para as pessoas que estão dentro das 2 igrejas que eu falei agora, continuar praticando. É isso que ele está querendo dizer. Só que aqui a gente tem que... Ele está dizendo assim, o povo daquela época começou. E ele está falando que não foi só praticar, mas também querer. Então, a pessoa ela tem que estar dentro das 2 igrejas querendo. Ela não pode fazer uma coisa que não esteja com vontade, como estou falando aqui, ó. Eu usei a palavra vontade aqui. Eu falei no livro de Filipenses. E aqui também em Coríntios. Eu falei em Coríntios, agora que eu vou ler o versículo 11. Para chegar na palavra vontade. E agora, porém, completai também o já começado. Então, quando você entra na igreja, você não pode ficar entrando e saindo. Você tem que completar aquilo já começado. Qual igreja? Tanto a física, a de pedra, o templo de pedra, como a carnal. As 2 igrejas. Mas eu dou mais importância, mais valor para o templo carnal, que é isso que está escrito em todo o contexto da Bíblia, porque está escrito que Paulo, Estevão, que era o apóstolo mártir, o apóstolo mártir, ele é um apóstolo que ele morreu por causa do que ele estava falando, ele foi apedrejado, porque quem estava presente quando ele falou assim, Atos capítulo 7, Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas, o que aconteceu com o povo da religião da época, que era a religião dos judeus? Mataram ele, a pedrada, por causa da lei de Moisés. Então ele deu a vida dele, tá vendo? Ele se sacrificou. Ele é um mártir. Ele é considerado santo e perfeito perante a Deus, porque mataram ele a pedrada, está escrito lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, e ele nem morreu, ele adormeceu, ele dormiu e foi pro... Acho que ele nem foi pro inferno, ele já foi pro céu logo direto. Porque ele falou uma coisa que ninguém falava e ninguém fala. Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas. Agora eu vou ser apedrejado e vou virar Marte aqui, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso. Eu assisto um monte de debate, comecei a assistir, eles falam de tudo quanto é assunto, mas esse versículo eu nunca vi eles falando. Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas. Então é isso que eu estou... O vídeo agora ele vai ser em homenagem a isso que eu estou falando. É o começo do assunto para explicar o que significa igreja. Entendeu?
Então, o apóstolo Estevão, ele foi um super apóstolo. O que ele fez foi tão importante e as pessoas não dão valor que ele nem morreu, tá escrito lá no finalzinho do texto. Ele nem morreu. Não sei se eu vou para lá agora ou se eu fico aqui. Vamos terminar aqui. Só foi um adendo que eu dei. Depois nós vamos lá, na hora certa. Daí, continuando. Como já tá em 1h25, eu vou falar mais um pouquinho e vou terminar. Depois eu continuo no próximo vídeo. Para mim não ficar muito desgastado. Que daí eu começo a perder a energia, a força, né? Para vir os pensamentos, né? Daí, como está escrito aqui no versículo 11: agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, está vendo? Você tem que ter uma prontidão de vontade, depois de tudo isso que eu falei, de você ter fé, de você sofrer, de você praticar a sua fé. Apesar que hoje nós não precisamos mais praticar, nós só temos que guardar. Mas essa prática, ela é constante, esse termo praticar, ele é constante tanto nos evangelhos dos outros apóstolos, como no evangelho de Paulo. Mas ele diz que a gente não precisa mais praticar e nem cumprir mais nada, em Romanos. A gente não precisa praticar e nem cumprir, nem fazer obras. Ele fala que a gente tem que ter fé. Então, daí tem que ter a prática, a vontade, aonde nós chegamos, que tem que ter uma prontidão de prática. Você tem que estar pronto para praticar, está vendo? Como é que você vai praticar uma coisa que você não está pronto? Por que você não está pronto? Porque você não fica lendo a Bíblia todo dia, toda hora. Você dá importância para outras coisas. Então você não tem uma prontidão. Então, e você não tem a vontade que está escrito aqui, porque você não tem a prontidão da prática, você não tem a vontade. Então você já está no pecado. Porque haja também o cumprimento segundo o que tendes. Aqui, essa última parte, ele está falando de dízimo. Mas eu não vou entrar nessa questão agora. Segundo o que tendes. Pode ser dízimo, pode ser tudo que você tem, é o dízimo de tudo, mas eu não vou entrar nessa parte agora. Esse aqui é para uma outra história, um outro vídeo, um outro evangelho. Então reunindo todos estes termos, estas colocações, vimos que a crença, ela tem várias vertentes. Várias vertentes. Então, para entender, é só acompanhar aquilo que eu falei agora anteriormente. Por quê? Porque agora, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, nós vamos falar do nosso sofrimento, para demonstrar o que significa sofrimento. Então vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, vamos lá, Efésios, Filipenses, Colossenses. Tirei da página aqui que eu tava, tirei novamente. Então só vou terminar aqui, depois eu nem sei como é que eu vou fazer para voltar. Porque é tanta coisa que tem aqui.
na Bíblia, né, Sagrada. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Está escrito assim, vamos falar do sofrimento. Esse sofrimento que Paulo, os apóstolos e Jesus sofreu e o nosso. Para demonstrar aquela parte que eu estava falando em 1 Pedro, que a gente tem que sofrer com justiça, não com injustiça. Tá vendo? Uma coisa liga a outra. Por isso que está espalhada aqui no contexto bíblico. Então está escrito aqui sobre a questão do sofrimento, que está interligado com a igreja. É isso que é igreja, sofrimento. Igreja tem um papel preponderante sobre o sofrimento das pessoas. Então, aqui já é um princípio de conhecimento, de conceito, de entendimento do que significa igreja. A palavra sofrimento. Se sofremos, também com ele reinaremos. Tá vendo? Por isso que nós temos que sofrer, para poder reinar com Jesus Cristo. Se o negarmos, também ele nos negará. Está vendo? O que significa isso? Quando uma pessoa nega a Jesus Cristo, quando ela não está fazendo isso que eu estou fazendo, lendo a Bíblia, aprendendo, estudando, fazendo conforme a palavra está demonstrando. A pessoa pode fazer um monte de coisa que todo mundo faz, mas ela não dá importância para o sofrimento bíblico da igreja. E qual que é esse sofrimento bíblico da igreja? O sofrimento bíblico da igreja é o sofrimento do corpo humano. Porque quando a gente está abatido, daí Deus e Jesus ouvem a gente, porque a gente está clamando. O corpo está clamando. O corpo é a igreja, é o templo de Deus. Quando você depende de dinheiro, bens materiais, patrimônio, coisas do mundo, você não tem esse suporte que eu estou mostrando aqui. Então você não está condizente com aquilo que eu estou falando agora. Porque você não estava na mesma situação que eu estava quando eu fui para o Amazonas, quando eu fiquei lá no meio da selva. Hoje eu estava vendo um jacaré do tamanho de uma casa comendo uma onça no Rio Madeira. O Rio Madeira eu acho que fica no Amazonas, eu não tenho muita certeza. Porque lá são 4 rios, 4 braços lá. Inclusive eu até acho que esses 4 rios, esses 4 braços é os mesmos 4 rios que estão lá em Gênesis lá. Escrito no começo dos capítulos de Gênesis, que leva ao terceiro céu, ao trono de Deus. Porque não que leva, a água de lá, ela desce aqui para a terra, que está lá, porque lá é um mundo que eu não sei se ele é físico ou ele é totalmente espiritual. Eu acho que é espiritual, mas eu sei que as águas desembocam nos outros mundos, a água que sai lá do céu da luz, lá onde fica o trono de Deus, que é o terceiro céu, o paraíso. Está escrito em Salmos, está escrito também no livro de um profeta, que tem um capítulo que só fala de fontes de águas, e outros livros também, dos profetas também, que fala sobre isso, de fontes. Jeremias, acho que é Ezequiel, que tem um capítulo que só está falando dessas fontes
que são abundantes. Só que eu não sei se lá no terceiro céu é igual aqui, mas eu acho que não deve ser diferente. Lá deve ser tudo espiritual, luminoso, deve ser outra concepção. Então, em 2 Timóteo está escrito assim, o sofrimento, ele é dado assim, através repetindo, versículo 11. Deixa eu só confirmar para terminar, que eu estou ficando muito cansado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, então é isso que é a negação. Qual que é a negação? Como que a pessoa nega Jesus Cristo? É vivendo do jeito mundano que a pessoa está vivendo. Não adianta ela conhecer a Bíblia inteira, ela conhecer a história do mundo. Tem até uma passagem da Bíblia que fala isso. Ter o conhecimento de tudo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Eu podia ir até lá agora para falar isso que eu estou falando. Não adianta. Você tem que sofrer. Sofrimento. Deus quer ver sofrimento. Como é que uma pessoa vai sofrer com dinheiro no bolso? Eu quero que o maior especialista do mundo venha aqui e me explicar isso. Está escrito aqui na Bíblia, ó. Versículo 12. Se sofrermos. Já vimos que tem 2 tipos de sofrimento. O sofrimento justo e injusto, que está no começo do vídeo. Já foi que está lá em 1 Pedro. Já foi dado o start, o início do pensamento de tudo isso que nós estamos falando. Dessa lógica e dessa teoria. Que nem é teoria, é ensino absoluto. É ensino absoluto. Se não tiver sofrimento, você não tem a graça de Deus, que é Jesus Cristo. Se sofremos também com Ele. Quem é esse Ele? Esse Ele é Jesus Cristo. É também com Ele. Reinaremos. Tá vendo? Aqui está a resposta de tudo isso que eu estou falando. Por isso que você tem que sofrer. Justamente, não injustamente. Se você estiver guardando dinheiro no banco, você está sofrendo justamente ou injustamente? Se você estiver sofrendo injustamente, daí quando te derem uma bofetada, está sendo justo esse sofrimento. Agora, se você não tiver dinheiro no banco, quando alguém te dá uma bofetada, daí é injusto. Daí, se for injusto, daí vai acontecer isso, ó. Também com ele reinaremos. Tá vendo? Agora, as pessoas que estão no poder das igrejas, eles vão ensinar outros pensamentos para você ficar preso num mundo que você não tem escolha. Você só vai ficar servindo outros homens, você não vai servir o que você tem que servir para agradar a Deus, que é o sofrimento, sem idolatria, sem fornicação, que é os mandamentos, sem inveja, sem mentira, sem arrogância, sem idolatria. É esse que é o sofrimento que Deus quer ver que você faça. É esse.
Por quê? Porque também com ele reinaremos. Agora, se o negarmos, como assim? Como negar a Jesus Cristo? Para você negar a Jesus Cristo, você tem que amar sua vida. Como assim? Porque tem de 3 a 5 versículos no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que está escrito que tem 5 passagens que diz que nós temos que negar a nossa vida. Você está fazendo isso? Conquistando tesouro no céu, na terra? Você está fazendo isso? Negando a sua vida? 2 Coríntios, capítulo 5. Você não pode apacentar-se a si mesmo. Você está apacentando a si mesmo ou você está seguindo a Jesus Cristo? Isso daí é você que tem que decidir isso na sua cabeça e na sua vida. Eu não posso fazer isso por você. Só estou mostrando aqui aquilo que Jesus me mostrou quando eu estava dentro da barraca, quando eu não tinha nada lá. Eu era o 0 à esquerda, recruta 0 do exército. Eu ficava lá, ninguém dava bola para mim, poucas pessoas me ajudavam. Parecia que eu não era nada lá. Então acho que eu me enquadrei nesse sofrimento aqui. É um exemplo que eu estou dando da minha vida. Isso daí eu posso fazer, porque é da minha pessoa. Então eu estou negando o quê? A minha vida, não estou negando Jesus Cristo. Se eu estivesse negando Jesus Cristo, daí eu tava lá, que nem tio Patinhas, lá contando dinheiro, guardando dinheiro. Eu honro meu pai e minha mãe, mas meu pai fazia isso, ele era totalmente avarento. Ele deixou uma fortuna para mim, uma mini fortuna, que eu nem precisava trabalhar, eu perdi tudo, porque eu fiz o que está dentro da Bíblia. Na Bíblia está mandando nós perder tudo, a nossa herança. Eu cumpri o mandamento perfeito, por isso que eu estou falando. Mateus 19, tudo que a gente for ver, ler, começar a aprender na Bíblia, a gente tem que ligar em Mateus 19. Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga. Foi isso que Jesus fez comigo. Por que ele fez comigo? Porque ele se agradou de mim, mesmo ainda não tendo todas as qualidades e virtudes que eu ainda teria que ter, que seria os dons. Eu ainda não tinha os dons, mas ele viu que eu tinha potência para conquistar não, que eu tinha condição de receber esses dons. Como está escrito aqui, ó, versículo 11. Também com ele viveremos. Então nós vivemos aqui e na vida eterna, nós vamos viver do mesmo jeito, na glória. A gente não precisa ficar preocupado e conquistar ouro, tesouro da terra. Porque essas coisas, elas são passageiras. E Deus, Jesus, dá tudo pra gente. Eu fico na rua, sair na rua, eu fico abobalhado, fico espantado. As pessoas tudo trabalhando, vivendo a vida delas, tudo fora do texto e do contexto bíblico. Por isso que eu quero ir morar lá no Amazonas, porque eu quero ficar longe dessas pessoas, porque elas não entendem nada disso que eu estou falando. Eu resolvi só falar da Bíblia, eu ia até falar sobre os cursos, porque são muitos cursos legais, muito conhecimento humano, que leva o conhecimento de Deus, porque é a respeito da natureza que Deus criou, esse estudo que eu vou começar a fazer, falando sobre esses assuntos, mas não deu, porque falar da Bíblia, da palavra é tão bom que a gente vai falando, vai passando e vai esquecendo as outras coisas. Mas acho que no próximo vídeo eu tenho que começar a falar dos cursos e ir ligando a palavra de Deus com os assuntos relacionados
ao nosso reinado aqui na Terra. Porque o reinado já começou, tudo já foi cumprido, executado, só os tempos que ainda faltam ser cumpridos. Por isso que nós não precisamos praticar mais nada. Mas essa prática que eu acabei de falar agora há pouco, no capítulo do versículo, que eu falei agora há pouco, ela é diferente. Porque lá em Coríntios, está, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 10, está escrito assim: e não foi só praticar, mas também querer. Esse praticar, ele vem do querer. Esse querer, ele vem de Deus, mas a gente tem que ter vontade para conquistar esse querer. Então essa prática, ela está intimamente ligado ao querer das pessoas. Não é uma prática que você tem que fazer para agradar os homens. É uma prática que você tem que fazer para agradar a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para você obedecer. Para você poder viver como eu estou vivendo. Eu não vivo uma vida assim, plena, mil maravilhas. A gente sempre vai ter pedras de tropeço, porque nós estamos no mundo que jaz no maligno. Então é um mundo que é maldito, mas ele vai ser purificado, santificado, mas na hora certa. Por isso que só está faltando para ser cumprido os tempos. Então esse praticar aqui, ele é diferente do praticar que está escrito nos evangelhos de Mateus, de João, talvez de Marcos, de Lucas. É diferente. Esse praticar, ele é um praticar de uma mudança. E daí Paulo, ele explica com mais requintes de detalhes, mais precisos, dentro do contexto de 2 Coríntios capítulo 8, mas o tema de hoje não é esse. Então eu não posso fugir muito do tema que eu estou falando, que é o tema da igreja. Então, por isso que está escrito aqui. Então, se nós morrermos com Jesus, aliás, eu estava no versículo 12, desculpa. Então, está escrito aqui: se sofrermos também, com ele reinaremos. É assim que tem que ser. Por isso que você não pode conquistar tesouro, ouro na terra. Por isso está todo mundo vivendo errado. E depois as pessoas querem tampar o sol com a peneira. Daí elas querem praticar as coisas que não precisam mais fazer. Que nem eu li agora há pouco, do jejum, da oração. Apesar que tem muitas passagens na Bíblia falando de oração. Mas só que oração, eu não tenho muito costume de fazer no modo que as igrejas tradicionais fazem. Eu faço uma oração diferente. A minha oração é ler a Bíblia, é meditar, é pesquisar, é escrever, igual Jesus fazia. Então a interpretação de oração tem vários sentidos, de jejum também. Mas eu acabei de ler uma coisa falando de jejum agora há pouco, que como eu estou muito cansado, eu não me lembro onde eu li, que estava explicando sobre isso. Mas vamos continuar, para terminar, porque o assunto não é jejum também. Não é jejum, não é dízimo, não é oferta, não é oração. Uma coisa tem que ser encaixada na outra, mas na medida certa. Porque se a gente só fica
praticando essas coisas, nós deixamos essas outras coisas para trás. Está escrito na Bíblia que nós temos que sofrer. Versículo 12: se sofrermos, também com ele reinaremos. E eu estou explicando que nós temos que gostar de sofrer. Se o negarmos, também ele nos negará. Tá vendo? Por isso que você não pode negar a Jesus, você tem que negar a sua vida, mas não negar a Jesus. Essa vida que você está vivendo agora. Agora você encara do jeito que você achar melhor. Versículo 13. Se formos infiéis, a fidelidade tem a ver com o quê? Com a crença. Ser fiel, ter fé. Fidelidade. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Se a gente for infiel, não seguir a Jesus, ele vai permanecer fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Essa passagem é muito difícil de entender, eu nunca consegui entender ela. Então eu vou deixar em aberto, porque quando eu não entendo alguma coisa, no momento eu não prefiro dar uma opinião assim, definitiva, igual eu tenho feito toda hora, todo momento. Então eu vou terminar por aqui e vou terminar também o vídeo. Foi um bom encerramento. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.